que a gente programa a quantidade de litros que a gente quer, a gente aperta o Run e ele vai lá, enche até o nível exato que a gente pede. Parece mentira, mas funciona. Vou mandar para 250 ml. Vai iniciar o processo. Deu 250 ml. Fala galerinha, boa tarde. Hoje eu vou fazer um unboxing aqui de uma coisa bem bacana que a EasyBrew, a empresa lá do sul, me mandou. É um filtro, acompanha aí. Na verdade é um filtro de 3 elementos. Vou fazer um unboxing rapidinho aí e já volto com toda a explicação. Aí ó, essa daqui é a caixa, acompanha uma fonte. Essa é uma fonte 12 volts, 2 amperes, bivolt. Isso daqui provavelmente é para alimentar o controlador. Ele já vem com as mangueiras, quer dizer, com a mangueira. Aqui é uma conexão de jardim. Eu tinha que vir aqui, fechar, ir lá, despressurizar, para depois desconectar isso daqui. Agora aqui, ele tem uma travinha aqui interna. Aqui, ó. Eu vou despressurizar agora. Isso daqui é um PVC trançado atóxico, cristal, então é próprio para água. O restante tudo aqui é atóxico também. Ó, acompanha o certificado de garantia e acompanha o gabarito para furação. E também acompanha os 2 parafusos e bucha. Então, quer dizer, o equipamento vem completíssimo. Antes de mais nada, o pessoal da EasyBrew montou uma página lá para mim dentro do site deles, que é para a galera se cadastrar. É só digitar aí easybrew.com.br/Robinho Beer, tudo junto. E vai ter uma ficha lá, vai aparecer uma foto do Robinho. E a partir daí vocês vão receber notificações de descontos. A ideia é essa. Com esse cadastro aí, a ideia é a seguinte. Hoje eles já parcelam em N vezes e já dão um desconto pagamento à vista. Eles vão conceder esse desconto que eles vão colocar para o Robinho Beer em cima das duas formas, tanto parcelado como à vista. Então o camarada que pagar à vista, ele vai ter o desconto que a empresa já vai dar, mais o desconto do Robinho Beer, do cupom. Se ele pagar parcelado, ele vai ter o desconto do Robinho Beer. Bom, aqui em cima eu vejo uns parafusos, vários botões, conexão aqui já vem no jeito, uma válvula que está com uma entrada, obviamente o outro lado é a saída. Esse daqui, como vocês já sabem, né, na verdade o controlador é esse. Dá pra gente instalar dessa forma na parede ou então inverter dessa forma. Por quê? De repente se a entrada interessante desse lado, ok, beleza, já está atendendo. Agora vamos supor, se você tiver que inverter e a entrada tiver que estar desse lado, é só pôr o controlador aqui. Ó, galera, o meu na verdade ele veio solto aqui, tava dando vazamento ali por dentro. Deixa eu ver se consigo mostrar no vídeo. Ali, ó, bem ali em cima. O que eu fiz? Simplesmente eu apertei aqui só apertei os 3 elementos e pronto, resolvido. Aqui como é que funciona? O básico, primeira coisa, isso daqui é a entrada. Então essa válvula aqui, ela não serve somente para a gente abrir ou fechar. É aqui que a gente vai fazer o ajuste da vazão. Então quanto de água vai passar aqui. A capacidade de filtragem desse filtro aí seria 120 litros por hora se fosse um só. Como são 2, o fabricante do filtro, não a EasyBrew, o fabricante do filtro mesmo, do elemento filtrante, ele garante que se você trabalhar de 2 a 5 litros por minuto, você pode ir de boa, porque o primeiro, segundo eles fizeram os testes, o primeiro ele vai segurar 75% do cloro. Isso em 5 litros por minuto, que daria 300 litros por hora. Então o limite dele é 120, só que a gente está trabalhando 300 litros por hora. Vai passar, ele vai segurar 75% do cloro. E o restante para no segundo. Claro que quando estiver perto dos 6.000 litros, que é a vida útil dele, ou então 6 meses, isso pode diminuir. Então, se você estiver trabalhando ali 5, que é o toco mesmo, que é 300 litros por hora, é litro pra caceta, aí vale a pena você fazer uma medição com uma fitinha de cloro, só para garantir, legal? E se começar a aparecer cloro, ou reduz a vazão, ou então troca os elementos, que é melhor. Mas enfim, eles falaram que pode trabalhar em 5 litros por minuto de vazão. Se a gente for pensar se compensa ou não comprar um filtro, não estou falando do filtro da EasyBrew só não, é só pensar na quantidade de litros que ele vai entregar. Um filtro desse, igual da EasyBrew, vai entregar 300 galões de água de 20 litros. É só você fazer a conta aí, quanto é que você gasta em cada galão. Vamos colocar 10 reais, que é um preço bem legal, né? Tem gente que paga 20, tem gente que paga 6, 8, enfim. Mas vamos colocar 10 reais, são 3.000 reais. Tem camarada que compra e paga menos. Porém, eu já tomei muito clorofenol aí com cerveja de galão, cara. Esse que é o problema. Então,
Não são todos, claro, mas a gente tem que tomar um pouco de atenção referente à qualidade da água que a gente está comprando, entendeu? Essa daqui que a gente filtra em casa, a gente pode garantir a qualidade da água. Então, eu não tenho a fitinha de medição de cloro, eu não quero fazer o teste, caramba, 4, então, pô, reduz a vazão. Reduz para 2 litros por minuto. Esse filtro aqui, ó, que ele é 120 litros de água por hora. Esse daqui, 120 litros de água por hora. E esse daqui, 720 litros de água por hora. Tá, só que esse daqui permite 720 por hora, os outros não. Isso daqui na verdade é um filtro usado para colocar antes da caixa d'água, porque ele é um filtro de resíduos, então ele vai segurar os resíduos antes de entrar na caixa d'água. E esses daqui são os que seguram o cloro. Aqui embaixo, o que nós temos? Esse cara aqui, ele é um contador de fluxo. Esse cara que é responsável pelo controle, pela informação para ele, para o controlador, de quanto de água passou e qual velocidade está passando, beleza? Que é no caso a vazão, que a gente vai ajustar ali, eu vou mostrar para vocês já já. Aqui é uma solenoide. O que é solenoide? Solenoide nada mais é do que uma válvula. Então é como se fosse uma válvula mesmo, aquela válvula dos nossos fermentadores, a panela por exemplo, que a gente abre, ela abre inteira, fecha, ela fecha inteira. Então ela só faz aquele movimento, né? A solenoide ela faz exatamente isso, só que de forma automática. Então quando a gente energiza uma solenoide, ela abre. Quando a gente não energiza, ela fecha sozinha. Só que tem dois tipos, uma que é normalmente fechada e a normalmente aberta. A normalmente fechada, como o próprio nome diz, é isso. Se a gente não energizar, ela fica fechada. Então, enquanto ela não receber energia, ela não abre. A constantemente aberta, ela fica aberta. Se ela não receber energia, ela não fecha. Para nós, no caso do filtro, é mais interessante a normalmente fechada, porque a gente não quer que num eventual problema ou, sei lá, qualquer coisa que fique vazando água. A gente prefere segurar a água e quando a gente precisar a gente energiza e aí sim sai a água. Mas agora vamos supor, um exemplo só, numa linha que tenha que ficar circulando óleo para lubrificação. É melhor numa eventual falha que continue passando óleo. Então é por isso que tem essas duas formas. Aqui é só uma união para juntar a solenoide com o sensor. Esse daqui é o controlador, que é o computadorzinho, digamos. Os filtros são ligados internamente através de luvas e ali é um registro comum. Essa é a apresentação de como ele é construído. Bom, os filtros têm validade. No caso desses daqui, eles têm 6 meses ou 6.000 litros. Entrada sempre por aqui e saída sempre por aqui. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é segurar toda a sujeira. Então, é esse cara que vai fazer isso. Depois ele vai passar por 2 caras que seguram o cloro. Isso é sensacional pra gente que faz cerveja, né? O logotipo dos caras, isso daqui não é adesivo, então tem uma qualidade bem legal. Aqui tem umas instruções básicas, legal? Se vocês quiserem pausar o vídeo aí para dar uma olhada, fiquem à vontade. Eu vou mostrar isso daqui no detalhe. Aqui, como é que funciona? 0 é a chave geral. Então aqui se eu quero ligar ou desligar, bom, tá sem energia, não vai funcionar. Quando eu ligo, significa que eu ligo o controlador, eu deixo o filtro preparado, mas não vai sair água ainda. Quem vai tirar a água é esse cara. Ele tem 3 posições, no meio desligado, pra cá automático e pra cá manual. E o que que é isso? Manual, eu abro e ele vai deixar vazar água aqui, sem controlar a quantidade de água que passa. Ele vai ignorar isso daqui, é como se ele tivesse desligado isso daqui. Lá embaixo tem 2 ligações. Automática, eu mando a tensão daqui para o controlador. Então o controlador toma conta do meu conjunto de filtros. A manual, a tensão sai daqui e já vai direto para cá, que vai para a solenoide. Então ele abre a solenoide, ele ignora isso daqui. Se um dia der pau nisso daqui, por exemplo, eu posso trabalhar tranquilamente no manual, só que daí eu vou ter que fazer o controle de quantidade de água. E o automático, que a gente fala, cara, controla você. Coloquei a fonte, é uma fonte 12 volts, está desligado. Eu vou ligar aqui, ele vai acender. Pronto, já acendeu e ele já está preparado. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho aqui só. Beleza? Só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Olha aqui, eu já fiz um teste. Ó, o chão aqui está todo sujo, mas não é sujeira mesmo não, é do carvão. Olha aqui, até eu liguei só por curiosidade e eu parei. Na hora que vi a sujeira eu parei. O que acontece? Isso daqui é o seguinte, aqui dentro nós temos carvão ativado. Então a gente tem que fazer
o que? Primeiro, uma limpeza dos filtros. Para isso, eu vou apertar manual e vai sair água por ali, ó. Quer ver? Olha lá. Aqui eu vou deixar sair um pouco de água suficiente para lavar os filtros. Outra coisa, a gente tem que sangrar o sistema. Tá vendo que está saindo bolhas pra caramba? Essas bolhas confundem completamente o contador, beleza? Então, eu antes de começar a mexer nesse cara, eu não mexi nisso, ó, tô usando o manual. Enquanto não sair somente líquido aqui, eu não paro, porque os 3 filtros estavam cheios de ar. Então eu estou passando a água por todos eles e eu tenho que sangrar todos eles, encher de líquido todos eles. Olha a vazão, daqui a pouco a gente vai medir essa vazão, só para mostrar, ó. É uma vazão, na minha visão, até que altíssima, perto do que... Oh, já parou de sair bolhas aqui. Até que altíssima, perto do que eu tinha. Mas vamos lá, vamos ver aqui daqui a pouquinho o que o nosso sensor vai dizer. Eu fiz uma programação aqui para colocar 1 litro. Então, eu deixo ela no automático, certo? Que é sempre como eu vou fazer. Aperto o Run Stop, que é para ele começar. Aqui ele vai enchendo minha garrafa. Olha lá, até agora ele colocou 600 ml, tá vendo? 0,6 litro. Olha a vazão como que tá, 1,4 litro por minuto, tá? Isso dá em torno de uns 80, 90 litros por hora. Então tá abaixo da capacidade dele. Olha lá, encerrou. Mas olha que coisa legal. O painel ele pode ficar de um lado ou do outro. No meu caso, ficou mais interessante ele do outro lado que veio. Então eu fiz essa alteração aí, como eu estou mostrando no vídeo, para facilitar, né? Porque na verdade o ponto de água iria ficar do lado esquerdo, então ficou melhor dessa forma. Esse filtro aqui eu vou utilizar para fazer cerveja também, mas eu vou utilizar no dia a dia, então para beber água, para fazer suco, café, etc e tal. Então ele vai ser um filtro da família. Eu fiz uma abraçagem do American Wheat, foi quando eu estreiei ele. Porém, como eu tenho uma tomada só compartilhada para furadeira, para fazer moagem, para bombinha, para transferir água de um lugar para o outro, enfim, eu tive que desligar o filtro. E aí eu fiz um teste interessante. Na hora que eu desliguei o filtro, falei, vamos ver se é parrudo mesmo. Eu voltei, ele continua exatamente de onde ele parou. Então, numa eventual queda de energia, ou se tiver que realmente, igual eu, tem que desconectar o filtro, conectá-lo novamente, não tem problema algum, não vai mudar nada. Ele vai continuar exatamente de onde ele parou. Isso é uma coisa muito interessante, eu achei bem interessante mesmo. Não precisa reprogramar, a gente não precisa ver quanto que tinha, não, nada disso. Vai lá, desliga, liga e manda pau, vai pra cima. O filtro ele vai completo. Eu fiz uma mudança drástica aqui porque para atender as minhas necessidades, né? Então eu coloquei tubo DMFIT, coloquei conectores DMFIT para facilitar a desconexão, para limpeza, alguma coisa do tipo, para manutenção. É muito mais fácil levar ele aqui para a sacada, deixar vazar água lá, e se eu, quando eu for trocar o elemento de dentro, eu levo para lá para fora e faço a troca lá, entendeu? Sem me preocupar com sujeira, essas coisas. Também coloquei DMFIT na saída, porque esteticamente falando ficou mais interessante do que aquele conector que vem original. Mas se você não quiser fazer essa porrada de coisas que eu fiz aí, ele vai pronto para você. É conectar na rede e já está funcionando. Do lado da entrada ele tem uma borboleta 3/4, só que eles colocam redutores para meia. Então a entrada e a saída é de meia polegada. Pronto, padronizou tudo. A mangueira que vem é uma mangueira atóxica, trançada, mais resistência para pressão. Deve ter mais ou menos uns 2-3 metros por aí. Vem uma torneirinha também na ponta, também atóxica, quer dizer, todo o sistema atóxico, e tudo em meia polegada. Então se você quiser trabalhar aí, meia polegada. O acabamento dele, primeiro que a bandeja é feita toda em inox 304, os parafusos são todos feitos em alumínio, então não vai ter ferrugem. Os conectores, eles são os conectores rápidos, é um conectorzinho bem bacana, é diferente. E ele tem uma travinha, então não tem como soltar acidentalmente. E depois tem um conector também que não tem como confundir, é impossível ligar ao contrário. O único que dá para confundir é o da solenoide, tá? Então esse daí no caso, ele vem um que é uma capa azul e o outro sem capa. O que vem com a capa azul ele é positivo e o outro ele é o negativo, legal? Mas isso é interessante você identificar na hora, que se você precisar tirar, igual eu tirei aí para fazer a manutenção, que eu desmontei ele inteiro. De repente, se você precisar tirar, marca ele, faz uma marcaçãozinha ali com esmalte, que seja, só para identificar, para não confundir. E ele é
todo cortado a laser. Além disso, não é adesivo aquilo, é gravado no inox mesmo. Então é legal, a qualidade do produto é bem legal, ele é bem parrudo, ele é bem forte, bem resistente. Em cima dele vem umas instruções básicas. Então, por exemplo, não é necessário ler o manual para operar ele da forma básica. Depois ele tem um monte de configurações, que isso eu vou explicar num vídeo à parte, tá? Que ele tem um monte de configurações mesmo. Eu vou mostrar agora para vocês fazendo o serviço ali e vou medir num recipiente. Não está ajustado ainda, dá para ajustar para a gente cravar, e isso eu mostro no próximo vídeo. Aqui é o display do filtro, vou mostrar para vocês. Aqui está programado para 200 ml, que é o que eu e minha namorada colocamos para ficar programado. Mas eu vou programar aqui só para mudar um pouquinho. Vou mudar para 250 ml, pronto. Então eu vou apertar o Run Stop, vou soltar ali. Vocês vão ouvir o bip e ele vai parar ali sozinho. Vai iniciar o processo. Deu 250 ml. Eu fiquei muito satisfeito mesmo com o produto. É um negócio bem bacana. Vai ajudar demais. Ele é muito rápido. Não dá para comparar com o filtro que eu usava também. Não dá para comparar mesmo. O filtro que eu usava é um filtro daqueles purificadores Europa. E, putz, cara, não dá pra... É outra velocidade. É outra velocidade mesmo. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Queria agradecer também você, Thiagão. Um abraço para você, muito obrigado, porque o Thiago foi quem colocou eu em contato com a EasyBrew e graças a ele firmamos essa parceria. Muito obrigado mesmo, Thiagão. Tamo junto, cara. Fica aí a apresentação do nosso filtro. E eu vou aqui na minha mini RIS sem álcool. Isso aí. Cheers. Não tem problema algum, não vai mudar nada. Ele vai parar exatamente... Ele vai continuar exatamente de onde ele parou. Fica aí a apresentação do nosso filtro. Fica aí a nossa... Fica aí a apresentação do nosso filtro. Saúde, tadinha. Pode espirrar, meu. Quando você quiser espirrar, espirra, depois eu corto.